Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da ENGIE, empresa do setor elétrico, que é considerada por muitos investidores a melhor empresa do setor. Então fica aí, vamos para a análise sem enrolação. Para você que não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Vamos dividir essa análise em 5 grupos de indicadores: os de valuation, de endividamento, de rentabilidade, eficiência e crescimento. Então vamos começar! Iniciando a análise, a gente consegue ver que o preço hoje da ação está em R$ 42,46. Vamos dar uma olhada rápida agora no gráfico do preço dos últimos 5 anos. A gente consegue perceber que no dia 3 de maio de 2017 a ação custava R$ 20,10 e até hoje ela teve uma valorização de 113,18%, ou seja, em aproximadamente 5 anos ela mais do que dobrou, que é bastante positivo, principalmente numa ação segura dessas. Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico do último ano. A gente consegue perceber que no dia 28 de abril de 2021 a ação custava R$ 38,91 e que até hoje ela teve um ganho de 8,92%, que em um ano é um ganho bastante positivo, sem contar o dividend yield. Se você pensar que ela cresceu aproximadamente 9%, mas contarmos que ganhamos um dividendo de 6,06%, a gente tem aproximadamente um ganho de 15% ao ano, que é muito bom mesmo. E a porcentagem de dividendos a gente consegue ver no indicador Dividend Yield, que nos últimos 12 meses está em 6,06%. Se pensarmos que a média de distribuição das ações do Bovespa é de 3,5%, temos quase o dobro de distribuição da ação em questão. Ou seja, a ENGIE distribuiu nos últimos 12 meses R$ 2,57 por ação, mais uma vez, nos últimos 12 meses. E o Dividend Yield faz parte dos indicadores de valuation. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do indicador Dividend Yield. Nesse gráfico a gente consegue ver um histórico desde 2016, quando apresentou uma grande alta até o ano de 2018, uma queda bastante brusca no ano de 2019. Mas que de 2019 até hoje o indicador vem subindo constantemente. Lembrando que o Dividend Yield é quantos por cento do preço da ação hoje são distribuídos aos acionistas por meio de proventos, que são juros sobre capital próprio mais seus dividendos. A gente consegue reparar aqui que hoje a ação está distribuindo aproximadamente 6,05%, que é um pouco abaixo da sua média histórica, pelo menos desde 2016, que é de 6,27%. Mas dando uma olhada na projeção do Dividend Yield dos últimos 3 anos, a tendência é que essa distribuição cresça. Lembrando que os resultados passados não garantem os resultados futuros. Outra informação importante sobre os dividendos é a distribuição de dividendos global da empresa. Uma coisa importante que nós conseguimos ver é que desde 2008 até 2022 a empresa distribuiu constantemente, ou seja, em nenhum dos anos em questão ela não distribuiu dividendos nem juros sobre capital próprio, mostrando que ela é uma boa distribuidora de dividendos. Avaliando esse gráfico, a gente consegue perceber que a empresa tem altos e baixos na sua distribuição, tendo uma volatilidade razoável. Nós repararmos, em 2008 ela distribuiu R$ 1,15 por ação, no seu máximo ela distribuiu em 2018 R$ 4,21 por ação. E nesses últimos 3 anos ela vem apresentando um crescimento, distribuindo em 2019 R$ 1,62 por ação, em 2020 R$ 1,72 por ação e em 2021 R$ 1,78 por ação. Até o momento ela já distribuiu 78 centavos em dividendos. Outro indicador de extrema importância para os dividendos é o payout. O que é o payout? Nada mais do que quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. E a gente sabe que o ideal é que as empresas não distribuam mais de 100% dos seus lucros para que a empresa tenha uma distribuição de dividendos sustentável, ou seja, ela não distribui mais do que lucra. Se nós repararmos, a gente consegue ver que a média do payout é de 83,01%, que é uma média muito boa. A gente consegue perceber que de 2014 para cá ela não distribuiu mais de 100% dos seus lucros, sendo que a sua maior distribuição foi em 2017, que foi praticamente 100% dos seus lucros. Mas o gráfico nos mostra que no ano de 2012 e 2013 houve uma distribuição de mais de 100% dos seus lucros. O que isso significa? Que ou ela acumulou lucros passados para distribuir nos anos de 2012 e 2013, ou ela pegou dinheiro emprestado para manter uma distribuição de dividendos alta, o que não seria um ponto muito positivo. Analisando os últimos 3 anos, a gente consegue ver um aumento do indicador, mostrando que a empresa vem distribuindo cada vez mais ano a ano. Agora nós temos que esperar os próximos
próximos anos para saber se ela vai distribuir mais de 100% dos seus lucros, que não seria muito bom. Mas com uma média de 83,01%, mostra que ela é uma boa pagadora de dividendos. O próximo indicador que falaremos é o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o lucro da empresa. Ele nos mostra mais ou menos em quantos anos a empresa nos retornará em lucros o que nós investimos nela hoje. E lembrando que é em lucros, não em dividendos. O ideal para esse indicador é que ele não seja maior do que 15, que normalmente indica uma ação barata ou cara. Hoje, em 22,16, está um pouco acima do ideal, mas vamos dar uma olhada no seu gráfico para comparar com os últimos anos. Avaliando o gráfico desde 2016, a gente consegue perceber que a média é de 15,52% e que hoje o indicador está acima dessa média, indicando que ela hoje estaria um pouco cara com relação aos seus lucros. O próximo indicador de valuation que falaremos é o P sobre VP, que é uma relação do preço atual da ação com relação ao valor patrimonial da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1,5, para que em geral ele seja considerado uma ação barata com relação ao valor patrimonial. Hoje o indicador está em 4,37, o que é um pouco acima do ideal para a ação, estando em valores gerais um pouco caro também com relação ao seu valor patrimonial. Mas como sempre, vamos dar uma olhada no seu gráfico, porque a comparação com o seu histórico é muito importante. Bom, olhando aqui o gráfico, a gente consegue ver que hoje a ação está muito próxima da sua média histórica, estando um pouco acima. A gente consegue notar que o indicador vem caindo nos últimos anos, mas que de 2021 para cá houve um crescimento. Ou seja, nos indicadores de valuation a gente consegue perceber que ela é uma boa distribuidora de dividendos, que ela está num preço com relação ao lucro um pouco caro e com relação ao seu patrimônio também está um pouco caro. Então vamos dar uma olhada agora nos indicadores de endividamento, começando com a dívida líquida sobre EBITDA, que é uma relação entre a dívida da empresa e o seu EBITDA. Lembrando que o EBITDA são os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse indicador nos mostra em mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela utilizasse o EBITDA todo nesse pagamento. E nesse caso, o ideal seria que o indicador fosse menor do que 3. E em 2,52 está bastante positivo, mostrando o controle das suas dívidas. Nesse caso, a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em até 2 anos e meio, utilizando todo o EBITDA para o pagamento. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico. Avaliando aqui do ano de 2019 para cá, a gente consegue perceber que houve uma queda do indicador para 2020 e um crescimento para 2021, indicando provavelmente um grande crescimento da sua dívida no último ano. O próximo indicador que falaremos é a liquidez corrente, que indica para a gente se a empresa é capaz de pagar as suas dívidas de curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante. O ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. Ou seja, o ideal do indicador é que ele seja maior do que 1, sendo assim ele teria mais ativo circulante do que passivo circulante. Ou seja, ele conseguiria pagar as suas dívidas dos próximos 12 meses com os ativos dos mesmos 12 meses. Hoje, em 1,47, mostra controle sobre a dívida de curto prazo, sendo que o ativo circulante é 47% maior do que o seu passivo circulante. Vamos dar uma olhada aqui agora no seu gráfico de histórico. Bom, no gráfico a gente consegue perceber que de 2017 até hoje houve um grande crescimento do indicador, sendo bastante positivo. A gente consegue perceber que no ano de 2017 o indicador estava abaixo de 1, mostrando que a empresa tinha mais dívida de curto prazo do que ativos de curto prazo. Esse gráfico nos mostra então que a empresa vem melhorando nesse quesito. Então, resumindo os indicadores de endividamento, a gente consegue ver que as dívidas da empresa são bastante controladas, mas que nós temos que tomar cuidado também com o aumento da dívida do último ano. Uma pausa na análise para dizer que se você está gostando desse vídeo e ele está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu like e inscreva-se no canal. O seu like ajuda demais o nosso canal, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Também inscreva-se no canal, que para você demora somente 1 segundo, para a gente vale muito. E também diga aqui nos comentários qual é a próxima empresa que você gostaria que a gente fizesse essa análise completa. E além disso, se você quiser contribuir com o canal, vou deixar o Pix aqui embaixo.
qualquer quantia será convertida para o desenvolvimento dos vídeos. Agora voltando para os indicadores. Voltando aqui e com os indicadores de eficiência, que iniciaremos com a margem EBIT, que é uma relação entre a receita inicial da empresa e o EBIT da empresa. Lembrando que EBIT são os lucros antes que sejam pagos os juros das dívidas e os seus impostos. O ideal desse indicador é que ele seja maior do que 10%. Em 39,06 está bastante positivo, estando praticamente 4 vezes maior do que o ideal. Vamos dar uma olhadinha aqui no seu gráfico de histórico. Analisando o gráfico, a gente consegue perceber que de 2011 para 2014 houve uma queda grande do indicador, mostrando queda na eficiência, mas que de 2014 para 2020 a empresa veio crescendo gradativamente, chegando em 45,43%, que mostrou evolução total da eficiência da empresa. Nesse período de 2020 para 2021, percebemos uma queda no indicador. Então vamos avaliar os próximos anos para saber se a empresa continuará com uma eficiência crescente ou se ela iniciará um novo processo de queda. Se repararmos, hoje o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de 44,73%, que é uma média puxada para o alto pelos anos de 2008 até 2012. Mas mesmo pensando que há uma flutuação do indicador, conseguimos perceber que está sempre flutuando em um patamar bastante alto, que é entre 55% e 35%, mesmo assim bastante acima do ideal. O próximo indicador de eficiência que falaremos é a margem líquida, sendo ela uma relação entre o lucro líquido da empresa, ou seja, o lucro final da empresa, e a sua receita inicial, o quanto entra na empresa. Assim como o indicador anterior, o ideal é que ele seja acima de 10%, e em 12,47% atende ao indicador, mas bem raspando. Vamos dar uma olhadinha agora no seu gráfico. Conseguimos notar aqui no gráfico que há uma volatilidade assim como no indicador anterior, e que nos anos de 2008 até 2012 a empresa tinha uma margem bastante acima dos patamares atuais. Mas a gente consegue perceber também que a média da margem líquida da empresa é de 25,19%, que é uma média alta, e que no ano de 2020 para 2021 houve uma grande queda no indicador. Então o que nós temos que ver nos próximos anos é se o indicador voltará aos patamares antigos ou se ele continuará em patamares bem próximos ao ideal. E claro, existe também a possibilidade do indicador continuar em uma queda constante, o que seria um ponto bastante negativo para a empresa. Resumindo os indicadores de eficiência, a gente consegue perceber que os dois estão acima do ideal, o que é um ponto bastante positivo. Mas temos que ficar de olho porque esses indicadores já foram maiores anos atrás. Para analisar a rentabilidade da empresa, falaremos do ROI, que é uma relação entre o lucro final da empresa e o seu patrimônio líquido. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%, estando hoje em 19,71%. É um ponto bastante positivo numa fotografia do momento. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico e comprovar o item em questão. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos ver que a sua média histórica é de 26,83%, estando hoje abaixo dessa sua média. Conseguimos notar que, assim como nos indicadores anteriores, houve uma grande queda de 2020 para 2021, quando em 2020 o indicador esteve praticamente em sua máxima, em 36,14%. Mas mesmo com essa queda, a gente consegue perceber que o indicador está em bom patamar, estando bastante acima de 10%. Vamos esperar então os resultados dos próximos trimestres e avaliar o seu desempenho. Agora, para os indicadores de crescimento, vamos avaliar o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que demonstra para a gente uma média ponderada do crescimento das receitas dos últimos 5 anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. Em 14,25% está bastante positivo, mostrando que a sua receita cresce em média aproximadamente 14% ao ano nos últimos 5 anos. Vamos dar uma olhadinha agora no seu gráfico de histórico. Com relação ao crescimento das receitas, nós conseguimos ver que desde 2017 há uma evolução constante e um crescimento muito interessante. Conseguimos ver que hoje o indicador está acima da sua média histórica, que é de 10,91%, que é bastante positivo mesmo. Ou seja, avaliando, a gente consegue perceber que há bastante crescimento das receitas da empresa. O próximo indicador que falaremos é o CAGR
dos lucros dos últimos 5 anos, que também é uma média ponderada, só que agora dos lucros da empresa. O ideal desse indicador também é que ele seja acima de 5%. Olhando aqui agora, conseguimos ver que o indicador está bastante abaixo do seu ideal, em 0,21%. Vamos dar uma olhadinha agora no seu gráfico. Nós conseguimos ver que desde 2016 até 2020 havia um crescimento constante na evolução dos seus lucros, mas que de 2020 para 2021 uma queda muito grande, provavelmente sendo um problema não recorrente. Vamos avaliar os próximos anos. Resumindo aqui, nos últimos 5 anos a gente consegue ver que as receitas seguem crescentes e que, se lembrarmos do gráfico, os lucros da empresa vinham crescendo bastante, mas no último ano houve uma grande queda. Então é isso, pessoal, esses foram os indicadores da Engie. Um abraço e até a próxima!